Ah, meu Deus. Se vários relacionamentos foram ruins ao longo de uma vida, significa que a pessoa tem dedo podre. Quem nunca ouviu essa frase, né? Ah, nós escutamos muito isso, inclusive até em casa. Nós ouvimos os nossos pais, muitos pais, não todos, dizendo que a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso de um casamento ou de qualquer outro tipo de relação, ela recai sobre a mulher. E isso é uma carga que nós trazemos de muitos anos. Inclusive, historicamente, isso era uma verdade. E por que que era uma verdade? Porque a mulher não tinha opção. Ela simplesmente não podia escolher. Ela era um objeto a ser escolhido. E é bem isso mesmo, era como se fosse um objeto. Tanto é que antigamente a mulher não tinha nem CPF. Ela utilizava o CPF do marido. E antigamente, as mulheres elas eram escolhidas normalmente pelas próprias famílias, né? Elas escolhiam alguém com quem elas iriam se relacionar, salvo algumas rebeldes. E as rebeldes, elas sempre foram apontadas pela sociedade. Nós sabemos que até ali pela década de 70 não havia possibilidade de separação entre os casais. E as mulheres que ousavam se separar em seus casamentos, por mais tóxicos que eles fossem, elas eram sim afastadas da sociedade. Existem casos em que uma mulher solteira não, né? Uma mulher separada, né? Era muito pejorativo isso. Às vezes até em alguns locais hoje nós percebemos isso também. A mulher que tinha se separado nessa época, antes de existir o divórcio, ela era proibida de frequentar a sociedade. Ela não era mais considerada uma mulher de honra. Ela tinha a sua honra maculada. E parece que tem tanto tempo que isso aconteceu, mas na verdade é ali, ó, década de 60, década de 70, isso acontecia muito. Na década de 70, nós temos a possibilidade da separação entre os casais, é o que eles chamam de desquite. Por isso que a gente ouve as pessoas mais antigas falarem que a fulana Maria está desquitada. Isso é bem comum para as pessoas de antigamente, porque era o termo que se usava antigamente, né? Hoje nós não temos mais esse termo, hoje é divórcio puro e simples. E ainda bem que ele existe. E mesmo nessa época em que existia uma lei específica que permitia a mulher se separar, né, se desquitar de um homem, naquela época você precisava dar um motivo, você precisava explicar o porquê daquele divórcio, né, ou daquela necessidade de se separar de um homem. E dependendo da situação, o desquite ele não era permitido. Então, a mulher ela ainda ficava nas mãos de juízes, que em sua grande maioria eram homens, até hoje, né? Ainda nós temos muito mais homens juízes do que mulheres juízas, mas ainda assim isso está mudando, ainda bem. E naquela época existia a necessidade de você explicar por quê que você queria se separar daquele homem. E existem casos bizarros que você, às vezes, relatava que tinha acontecido uma agressão física, uma agressão sexual, uma agressão patrimonial. E naquela época era permitido ao homem, olha só que absurdo, corrigir a mulher. Então, se houvesse algum tipo de agressão física e o homem justificasse que ele estava corrigindo aquela mulher, não era um motivo suficiente para que ela pudesse se separar oficialmente, legalmente daquele homem. E, além desses, nós temos vários outros absurdos que realmente aconteceram, e ainda bem que nós estamos aqui para fazer diferente. E por conta desse histórico que nós temos de responsabilidade da mulher, a mulher ela precisava fazer um jogo de cintura para fazer com que aquele casamento pudesse ou desse certo de qualquer maneira. Porque se ela optasse por encerrar aquele relacionamento, ela estaria automaticamente afastada da sociedade. Hoje isso não acontece mais. Ainda bem. Mas você imagina, essas mulheres que ousaram se separar antigamente, elas conseguiram empreender, foram elas que conseguiram começar novos tipos de trabalho,
Principalmente porque a sociedade nem recebia essas mulheres no mercado de trabalho formal. E se ela apresentasse a documentação, a certidão de casamento e constasse desquitada, muitos empregos lhe eram recusados. Então, nós temos essa carga muito forte do que aconteceu relativamente há pouco tempo. Eu falo pouco tempo porque eu estou chegando nos 50 e década de 70 foi quando eu nasci. Eu não acho tão longe assim. Bom, deixa isso para lá. Então, o que acontecia? Antigamente, as mulheres elas se viam pressionadas a ficarem em relacionamentos péssimos, porque elas não tinham outra opção. Se elas se separassem, muito provavelmente elas não teriam condições de trabalho adequadas, muitas passavam necessidade, muitas não conseguiam emprego. E isso levou essa mulher a empreender. Ali surgiram várias profissões maravilhosas dessas mulheres, e necessariamente porque elas não tinham outra opção. E mesmo aquelas mulheres que conseguiam ser inseridas no mercado de trabalho, elas também não tinham uma boa remuneração. Nós tínhamos, e ainda tínhamos, há pouco tempo agora, uma diferença muito grande da remuneração do trabalho que a mulher exercia e do trabalho que o homem exercia. Primeiro, que os melhores cargos, eles não estavam disponíveis para mulheres ocuparem naquela época. E então elas ocupavam cargos mais baixos, com remunerações mais baixas. E isso fazia com que a decisão sobre se separar ou se manter em um casamento era praticamente automática. Então a mulher ela falava, não, eu vou ficar nesse casamento, eu vou aguentar porque eu não estou disposta a passar fome. E muitas passaram. Mas ainda bem que muitas ousaram ir contra esse tipo de situação e conseguiram vencer. Nós temos várias situações nesse sentido. Hoje, nós temos mulheres com total e plena liberdade. Hoje, a mulher ela tem a autonomia financeira, ela tem a autonomia patrimonial, ela tem uma autonomia social. Hoje, a mulher ela não está vinculada a nada e nem a ninguém para conseguir atingir os seus objetivos. Ela pode escolher se casar com alguém? Pode. Ela vai depender desse marido? Ela pode escolher até se ela quer depender desse marido ou não. Então, hoje é uma escolha. E é aqui que eu trago o ponto principal para vocês. As mulheres precisam escolher. Simples assim. Os homens sempre escolheram. Os homens não escolhiam, eu quero me casar com uma mulher que seja bela, quero me casar com uma mulher que seja prendada. Não é isso que acontecia lá atrás? Hoje não é diferente. E eles não estão errados nesse sentido. Eles querem uma mulher que seja parceira, eles querem uma mulher que seja companheira, eles querem uma mulher que possa acompanhá-los no tipo de vida que eles levam. E aí é que vem o ponto principal. O que nós não podemos permitir é uma desigualdade muito grande. Não porque não seja possível, mas as desigualdades muito grandes, geralmente elas vêm acompanhadas de problemas também muito grandes. Então, o que eu preciso fazer para que eu escolha um homem à altura para eu poder me relacionar com ele e eu nunca mais caia na situação do dedo podre? Bom, eu diria que o primeiro passo é fazer uma lista. Lista? Exatamente, é isso mesmo. Parece até um preconceito, né? Falar, eu vou fazer uma lista de bolo ou eu vou fazer uma lista de supermercado. Você já experimentou fazer uma lista e colocar no papel as qualidades ou os atributos que você gostaria que um homem ideal tivesse? Experimenta fazer isso apenas como um exercício. Eu trouxe aqui, por exemplo, eu trouxe 5 atributos. Esses atributos, eles não são qualidades excepcionais. Eles são o mínimo do mínimo que uma pessoa precisa ter para se relacionar, tanto um homem quanto uma mulher.